Esporte. Bom dia, Lagoinhas, bom dia, amigos ouvintes que nos dão o prazer e o carinho da audiência. Um abraço para o Duase, que vai ficar perplexo com as notícias aqui de que o Alagoinhas Atlético Clube não tem mais o treinador Paulo Salles. Paulo Salles, Marconi, para você ter ideia, foi dispensado ontem e nós procurávamos uma resposta justamente para o Atlético ter jogado tão ruim no sábado contra o terceiro time do Vitória. O Haroldo que me alertou para isso, não é nem o segundo time, não é o Clube B, mas é o terceiro time do Vitória, e o Atlético jogou muito mal, poucos dentro de campo se salvaram, e nós buscávamos uma resposta porque não achávamos, Caio, resposta para um time jogar tão ruim. Procuramos justificar pelo pequeno espaço para regeneração do corpo dos jogadores, dos atletas, né, a regeneração física, porque foi a única maneira, né, a única desculpa que nós encontramos para o time jogar tão ruim. Mas a partir da manhã de ontem nós começamos a receber uma série de informações, e essas informações no final da tarde culminou com a queda do treinador Paulo Salles. Agora, pasmem vocês, essa discussão já teve início no sábado, logo após os jogos. E eu vou voltar um pouquinho mais. Eu tive uma informação e preferi não especular, justamente para contribuir com a cidade, para ajudar o Atlético de Alagoinhas, de que se o Atlético empatasse ou perdesse para o Doce Mel e Vitória da Conquista, que o Paulo Salles cairia. Eu não estava acreditando, o trabalho estava começando, né? O Atlético tinha feito 2 jogos, tinha empatado aqui, em um deles a culpa não foi do seu treinador, o goleiro, que hoje é a maior expressão do Alagoinhas Atlético Clube, inclusive contribuindo para que ele não tome gols e para que esteja da forma que está, bem na tábua de classificação, o Fábio Lima, né? Então o Paulo Salles já estava ameaçado de perder o seu cargo ali. Então qual é o problema se o time vinha bem, se o time vinha dando resposta? É claro que oscilando altos e baixos dentro das partidas, o que é natural pelo tempo de formação, né? Pelo tempo que esse grupo está junto, e o entrosamento, sem dúvida nenhuma, viria naturalmente dentro da própria competição, né? Mas já havia problemas internos. E no jogo contra o Botafogo, nós percebemos que o Dondon, que é um jogador bom, um jogador que não era ruim, de uma hora para outra desapareceu completamente das relações. E logo mais na frente o Nayan, que era um outro jogador que tinha uma função importante, também foi preterido. E nós começamos a matutar, mas era somente especulação, Caio. Nós não queríamos e não trabalhamos com especulação. Por conta disso, nós nem chegamos a emitir opinião sobre isso, nem a levantar essa lebre. Mas, como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Depois dessas discussões, depois desses problemas, a coisa veio à tona. No jogo do Vitória, no segundo gol do Alagoinhas Atlético, no primeiro gol do Alagoinhas Atlético Clube, quando o Magno Alves fez uma jogada fenomenal pelo lado esquerdo e deu assistência para o Reninha diminuir, que o Atlético tomava aquela altura do campeonato 2-0 e com o gol do Reninha passou a ser 2-1. O Magno fez uma jogada fantástica, deu para o Reninha fez o gol, todos os jogadores se abraçaram e o Magno não foi lá e nem vibrou, né? E resmungou algumas coisas. Talvez o Magno tenha dito para ele mesmo, né? Se joga assim, tem que se dar a bola dessa forma, eu passo a bola redonda e não recebo, não sei, coisas desse tipo. Mas não houve vibração com o Magno, que é a maior expressão e que deveria estar recebendo as principais jogadas para que ele pudesse, como jogador frio que é, tarimbado, né, calculista, e com talento que ninguém discute, pudesse fazer os gols do Atlético. Mas isso não acontece, é ele que está construindo a jogada para os outros jogadores, inclusive, perderem os gols, como tem perdidos por aí afora. Talvez ele estivesse dizendo isso, né? Então, quando foi ontem que nós soubemos dessa discussão, nós já começamos a colocar a barba de molho, mas já sabíamos que o Paulo Salles poderia cair a qualquer momento. Entretanto, somente às 17 horas nós confirmamos essa informação. Enquanto a direção estava reunida, dizendo que estava discutindo, o Paulo Salles já tinha saído, mas a direção já tinha contatado com vários treinadores, dentre eles o Arnaldo Lira, que já tinha dito que aceitava, né? Só faltava o quê? Acertar detalhes financeiros para a vinda dele. Então,
O site Luciano Reis Notícia deu a notícia por volta das 20 horas, a informação que o Paulo Salles havia caído, e o site Beto News, a 0 hora no início dessa manhã, deu a informação que o treinador Ailton Lira já fazia parte do Alagoinhas Atlético Clube. O Ailton Lira, que estará chegando em Alagoinhas agora nas primeiras horas da manhã, o Arnaldo Lira, eu só quero falar Ailton, né? Então ele estará chegando nas primeiras horas dessa manhã já para discutir com a direção, para preparar justamente o seu trabalho, que deve ser iniciado amanhã, os treinamentos, para enfrentar o seu ex-clube, o Bahia de Feira. Para quem não conhece, o Arnaldo Lira foi quem levou o Alagoinhas Atlético Clube à primeira divisão, né? Venceu o acesso à segunda divisão, e depois disso, com a campanha que fez, colocou o Atlético na Copa do Brasil, colocou o Atlético também na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai chegar agora o time em uma crise, porque a minha preocupação é, já que os jogadores enfrentaram problemas internos com o seu treinador e ele foi embora, claro que tem os adeptos do que foi. E não vai se dispensar, a direção não vai mandar embora todo um time, o elenco não é... Sempre mais fácil mandar um só. Então nós vamos ter problema, vão ficar os insatisfeitos, e no momento em que isso for propício, pode ter certeza que isso poderá vir à tona novamente. E o Ailton Lira vai precisar, o Arnaldo Lira vai precisar, no jogo contra o Bahia de Feira, de hoje a 11 dias, vencer para continuar na tábua de classificação, bem como está hoje, e não ter nenhuma solução de continuidade. Só que ele não conhece esse elenco. O Gomes, me permita, dentro dessa contextualização que você está fazendo, eu me arriscaria a dizer que no Brasil o treinador de futebol, ele joga pelo resultado positivo, não para o título do clube especificamente, mas para se manter no cargo. Um dos recordistas de participações com seleções, inclusive diferentes, em Copas do Mundo, junto com Carlos Alberto Parreira, o Bora Milutinovic, ele disse certa vez que o último lugar do mundo onde ele trabalharia seria o Brasil, porque a rotatividade de treinadores de futebol no Brasil é imensa. Tem coisas esdrúxulas com campeonatos que começam com 2, 3 rodadas, o técnico já é demitido. E o torcedor, às vezes, ele cobra muito, porque o torcedor age com o quê? Com o coração, né? O torcedor não age com a razão. Se nós analisarmos o trabalho do treinador Paulo Salles, praticamente durante todas as 5 rodadas desse campeonato, ele permaneceu dentro do G4, que é importantíssimo. O ano passado foi diferente e mesmo assim o Alagoinhas Atlético Clube chegou à 3ª colocação. Esse ano, nós já falamos sobre isso aqui, ele tem o dobro de pontos que tinha o ano passado, e mesmo assim o seu treinador, com limitações de jogadores, né, é dispensado. Então o futebol é tratado assim, dessa forma no nosso país, vive realmente de resultado, e às vezes é melhor você conquistar um empate do que arriscar uma vitória que pode acontecer, para não correr o risco de perder o seu emprego, né? Então nós lamentamos a queda do Paulo Salles, né? Foi um bom jogador, um bom treinador, é o rei do acesso, se não me falha a memória, levou 5 clubes da 2ª divisão aqui na Bahia, a primeira do campeonato baiano. Então essa é uma prova incontestável de que ele é um bom treinador. E a forma como o time jogava e como ele dava entrevista depois dos jogos e falava aquilo que a imprensa via, ele não falava diferente, porque tem treinadores e tem jogadores que você vê um jogo, quando ele vai dar entrevista a respeito do jogo, ele fala de um jogo completamente só ele viu, diferente daquele que você está nas arquibancadas está vendo. Então o Lira está trazendo também um atacante, e o Atlético precisa de um atacante, porque para que o Magno possa se destacar e ser o Magno, apesar da idade que foi em outras épocas, porque ele sabe fazer gol, ele joga muito bem, é necessário que você tenha um atacante ao lado dele, para que ele não seja somente ele a ficar marcado, para que os adversários coloquem sobre ele uma marcação específica e acabem neutralizando. Vamos aguardar, ver o que é que acontece, ver os resultados que virão, né? Porque o Arnaldo Lira tem que chegar a vencer ou vencer. Agora, é preciso que a gente faça uma observação aqui com relação à direção do Atlético. Eu ouvi uma discussão recentemente de alguém da imprensa, que lá eu não tenho autorização para dar o nome, por isso que eu não vou dar, que pediu uma informação a um diretor do Atlético sobre um determinado tema.
E ele disse que não tinha informação, mas que dali a uns 5 minutos que ele podia ir no site tal, na rede social do Atlético, e que olhasse que estaria lá. Ou seja, ele tinha informação. A pessoa que pediu se chateou por isso, disse: eu vou deixar de pedir a você para ir olhar em site, o que eu acho que é um desrespeito à imprensa. Tem um determinado site aí, JN, se não me falha a memória, que uma série de informações que às vezes você não tem aqui, ele já publica, então é preciso que se dê um tratamento não diferenciado, respeitoso. Ao contrário, um tratamento igualitário. Respeitoso aos profissionais que passam a vida inteira, nos bons e nos maus momentos, cuidando do Alagoinhas Atlético Clube. Nós soubemos, em primeira mão, como é o programa nosso aqui, que o Magno Alves não iria para jogar em Vitória da Conquista contra o Docimel, porque tinha se descoberto uma lesão. A direção percebeu na conversa que teve conosco, que nós tomamos conhecimento daquilo, e nos pediu para que nós não falássemos isso antes do jogo, para evitar que o adversário pudesse ficar um pouco mais tranquilo, porque eles já tinham conhecimento de que o adversário armaria um sistema para neutralizar o Magno Alves. Então, veja bem, se ele não vai jogar, ia deixar o time perder tempo, quebrar a cabeça com isso, né? E nós não divulgamos para ajudar o Atlético, mas se usam-se 2 pesos e 2 medidas, quando nós não há reciprocidade. A direção do Atlético está respeitando os profissionais de comunicação. Eu, por exemplo, Gomes, me permita, eu tomei conhecimento durante as negociações do Maquilele, Marconi. Eu tomei conhecimento através de um diretor do Atlético, até me chamou em particular, né, em um dos treinos, exatamente naquela ocasião no Ninho do BTV, e aí uma pessoa do Atlético, Luciano, faz favor, olha aqui a conversa aqui com o Maquilele aqui, ó. O Maquilele já está confirmado. Agora eu lhe peço o seguinte, que não divulgue no momento, não. Divulgue no momento para não atrapalhar as negociações. E respeitamos. Só que a direção do Atlético não está respeitando. Você sabe como se chama isso, Luciano? Sim. Você tem um time de profissionais com uma diretoria amadora. Claro que há exceções, não é o conjunto dos diretores que se comportam assim, não, mas se isso continuar, nós vamos a gente tenta falar com o Matos, não consegue. Matos só atende o telefone quem ele quer, entendeu? Quer dizer, o cara é gerente de futebol, de um time profissional. A diretoria também, e aí eu já incluo o presidente Albino Leite, ele já entra em contradição, porque ele disse que tinha um projeto para o ano do Atlético de Alagoinhas. Eu não posso acreditar que o projeto dele estava entre os planos já a demissão do Paulo Salles. Então a gente percebe que esse planejamento não é tão planejado assim. Já começa por aí. A diretoria assume uma postura que vai ser cobrada tanto durante o Campeonato Baiano quanto também nos outros campeonatos, agora a Série D que o Atlético vai competir, porque é o seguinte, o Atlético, o Paulo Salles deixou em quarto, deixou classificado o Atlético. Se o Atlético não se classifica, a culpa é da diretoria. Mas não tenha dúvida disso. A postura, a decisão de retirar o técnico e sob, inclusive, motivações não esclarecidas, muito bem esclarecidas, é de exclusividade, entendeu? De total responsabilidade da diretoria atleticana. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, vocês que estão bem inteirados. Luciano falou aqui da negociação do jogador, que deixa claro que não é o Claude Makelele, que é um congolês naturalizado francês, foi um craque e também um bom treinador, jogador da seleção francesa. Não é esse o jogador em questão, não era esse. Mas o Gomes, o Danilo Strapa diz aqui o seguinte, olha... ele está acompanhando, obviamente, o programa, muito obrigado. Ele achou estranha essa demissão do Paulo Salles, técnico do Atlético, e disse que, na opinião dele, ainda fala que, na minha humilde opinião, a diretoria tomou uma decisão muito precipitada. O Amilcar, meu amigo Amilcar, grande abraço para você. Ele diz o seguinte: o Atlético está em crise na diretoria. Isso tem... o torcedor começa a conjecturar, começa a ter essa impressão. Faz sentido, isso é mais a visão do torcedor, porque não tem oportunidade de estar como alguns profissionais da imprensa mais próximos do clube. Tem algum indício de que há um desentendimento na diretoria? Como é que você avalia essa situação? Já começa a repercutir. Eu começo a crer, Marconi, que existe isso realmente. Observe que ontem nós tivemos a informação concreta. A gente não dá as fontes para não secar, é igual a água, você não pode viver sem água, certo? Mas ontem um determinado diretor
quando foi ventilado o nome de Arnaldo Lira, o diretor disse, se ele vier, eu não fico, eu saio. Quer dizer, o Atlético é maior do que todos nós, inclusive do que a própria imprensa que vive justamente de informações do Atlético, que é o time querido da cidade, que a cidade gosta. A razão da nossa existência como críticos de esporte em Alagoinhas é justamente o Alagoinhas Atlético Clube. Então, existe isso realmente, e observe que a minha pergunta é por que tantos diretores que acompanham o Atlético no dia a dia não percebeu essa insurreição que já havia, esse problema interno, para debelar, chamar os responsáveis. Quem são os responsáveis? Dar uma chamada, dar uma regulada e colocar o trem nos trilhos. Por que não fizeram isso? Porque não estão sendo capazes. Será que é somente vaidade ou será que são os problemas com relação a eles não se entenderem, a estarem divididos, que é o que fica claro para nós a partir de agora. E com relação à falta de comunicação ainda, com alguns profissionais, né, de imprensa, né, o tratamento, entre aspas, né, que o Atlético de Alagoinhas vem dando, o Albino Leite, até em conversa comigo essa semana, reconheceu, olha, Luciano, realmente estamos com dificuldades nesse sentido de comunicação, estamos precisando contratar urgente um jornalista, né, para assumir a comunicação do Atlético e ter criar essa relação com todos os profissionais de comunicação, todos os profissionais de imprensa de Alagoinhas, né, sem exceção, né, palavras do presidente Albino Leite do Atlético. Então nós queremos desejar boa sorte ao Arnaldo Lira, que tem uma história já com o Alagoinhas Atlético Clube, dizer que o Atlético hoje é o 4º colocado e que atrás vem a Juazeirense, a Jacuipense e o Bahia de Feira, mas atrás do Atlético, e aí daqui para frente você não pode admitir que o Atlético não classifique, por conta de que praticamente em todas as rodadas, né, o Atlético esteve na zona de classificação, ou melhor, na zona de conforto. Então vamos torcer para que tudo possa dar certo e que o Atlético consiga, né, conquistar esse ano, através do Campeonato Baiano, as mesmas oportunidades e até amplie de participação de campeonatos no ano de 2021, inclusive a Copa do Nordeste, porque se ele for o primeiro ou segundo colocado, apesar de reconhecer que não é fácil ser primeiro ou segundo colocado, porque Bahia e Vitória, sub-20, sub-10, sub-15, não interessa, com a estrutura que tem, faz face a todos os demais clubes profissionais da Bahia. Independente de qualquer coisa, são as camisas de Bahia e Vitória. Olha, no oferecimento